Pronto, então vamos lá. Vamos fazer chamada ou não? Não precisa não, né? É uma oportunidade boa, rica que nós temos de estar aqui, de compartilhar, de tentar aprender juntos. Era muito mais gostoso se pudéssemos estar juntos presencialmente, nos vendo, né? Mas não podemos. Então estamos aqui, precisamos aprender. Vamos orar antes da gente bater um papo e aprender, com muito temor e tremor. Porque a aula que nós vamos ver hoje, ela é muito profunda, muito linda. Muito linda mesmo, muito boa mesmo. E raramente acontece o que aconteceu ontem, enquanto eu estava acabando de preparar a aula e lendo e pensando na aula, eu conversando com Deus, eu chorei. Chorei mesmo. Pedi perdão a Deus por não estar vivendo tudo o que nós vamos ver hoje e por desejar viver muito mais e pedir a Deus sabedoria para colocar em prática o que nós vamos ver hoje. Então, é com temor e tremor que precisamos ver que vamos estar diante da palavra de Deus, da vontade de Deus, do que Ele tem para nós e normalmente daquilo que nós temos vivido aquém de tudo isso. Eu gostaria de orar um pouquinho antes, ou melhor, agora, antes da gente começar a nossa exposição e aí depois a gente começa propriamente dita a aula, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, pelo descanso do corpo restaurador que tivemos na noite enquanto dormimos. Obrigado por esses momentos que estamos fechados, parados, alguns até mesmo enclausurados, mas momentos que podemos estar também descansando, reavaliando, reaprendendo e quem sabe reformatando a nossa vida contigo, Pai. Obrigado por esses dias que, ao nosso ver, não são agradáveis e nem bons, mas podem ser um tratamento do Senhor. O Senhor nos colocando como um médico coloca um paciente na cama de repouso ou numa internação, até que possamos ser restabelecidos. Nos faça aprender com tudo isso. Nos ensine, nos molde. E agora, Deus, nós vamos juntos meditar na Tua palavra, juntos meditar em algo que a Tua vontade é expressa. Pedimos que o Senhor nos ensine. Pedimos que o Senhor tenha sabedoria, ou melhor, nós tenhamos sabedoria de Te ouvir. E vontade de não apenas aprender, mas vivenciar. Tem misericórdia de nós. Que o Teu Santo Espírito possa nos inspirar agora, nos motivar agora. Fale conosco, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Bom, para quem não sabe... Oi. Para quem não sabe, nós começamos um pouquinho antes da nossa quarentena. Encosta aqui, ó, pro casuar. Um pouquinho antes da nossa quarentena, nós começamos a estudar um livro que o ano passado nós doamos para os líderes da nossa igreja. E eu havia lido esse livro, tinha me impactado bastante. Resolvemos doar para que os irmãos lessem e crescessem, como aconteceu na minha vida e espero que aconteça na vida de vocês também. Esse livro chama-se O Líder Emocionalmente Saudável.
O líder emocionalmente, deixa eu ver que aconteceu um problema aqui. Pronto, desliguei aqui porque problematizou. Agora deixa eu pegar o outro, senão não vou conseguir ler com vocês. Pronto. Tem dessas, né? Computador ontem, quando eu estava fazendo o resumo da nossa lição, começou a dar problema. E agora eu liguei, ele só deu oi e pifou. Mas beleza, bora pra frente, né? Voltando, então nós estávamos estudando, acho que estudamos 1 ou 2 lições presencialmente. E aí depois não conseguimos estudar mais presencialmente por causa da quarentena. E resolvemos compartilhar com os irmãos aqui. Era uma sala de aula, mas agora ela virou uma imensa sala de aula, né? Amém. Eu espero que os demais irmãos possam aprender. O livro do Peter Scazzero, O Líder Emocionalmente Saudável. Nós estamos na 5ª lição, a 5ª semana hoje. Nós paramos 2 semanas que retornamos o culto lá na igreja e agora estamos juntos aqui. E hoje a lição trata-se de um assunto muito importante, mas também muito negligenciado. Eu ontem parei para pensar, vamos rápido, porque senão a gente não dá conta da nossa lição. Eu não sei se eu conheço alguém que pratique de verdade o que nós vamos estudar hoje. Eu imagino que eu conheço 2 ou 3 pessoas que praticam. Pessoalmente, eu não lembro de uma pessoa que vive plenamente o que nós vamos ver. Mas é fato e é verdade que nós precisamos, e precisamos muito. Então a gente vai tentar aprender, para ver naquilo que a gente consegue aprender e quem sabe aos poucos pedir discernimento a Deus para a gente tentar também praticar, vivenciar. Essa, como eu disse agora há pouco na minha oração para os irmãos, foi a minha oração ontem. Pedi a Deus de sabedoria para a gente não só saber o que Deus quer, mas muito especialmente viver o que Deus quer. É muito mais importante para nós. E muito mais importante. Então nós vamos estudar hoje sobre o sabá. O que é o sabá? É o sábado. Mas não o sábado dia. É o sábado, mandamento do Senhor. É o sábado, a ordenação do 4º mandamento que ele deu lá nos 10 mandamentos. Ele deu um mandamento sobre o sábado, mas era o sábado descanso. Para começar, eu quero ler com vocês o texto que se encontra lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versículos 8 a 11, diz assim, está lá nos 10 mandamentos. Lembra-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas de dentro da sua casa. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. E olha o finalzinho do versículo 11, diz assim: por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Que Deus possa abençoar o nosso estudo e nos santificar também. Descanso semanal tem sido um desafio enorme para nós líderes.
para nós, pessoas que moram e vivem no mundo capitalista, no mundo de muito trabalho, que você só vale aquilo que você faz, no mundo de produtividade. Mas a Bíblia não fala exatamente, ou melhor, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 14, vai falar que não importa, Deus não faz diferença da segunda, da terça, do domingo ou do sábado. O mandamento do Senhor, muito especificamente, era do sabá. O sabá, o sábado, a palavra hebraica significa descanso. Quer dizer, Deus separou um dia para descansar. Nós vamos ver isso aqui no decorrer. Para os judeus é o sábado, para os cristãos, a maioria dos cristãos, é o domingo. Mas para qualquer um de nós pode ser qualquer outro dia. Pode ser que você estabeleça a segunda-feira, a quarta-feira, assim por diante. Os judeus, eu estava lendo ontem algumas histórias lindas demais, que eu chorei quando eu estava lendo. E eu repito, fazia muito tempo que eu não chorava lendo. Ontem eu chorei. E os judeus, eles contam a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira. 6 horas da tarde da sexta-feira, 6 horas da tarde do sábado é um dia, 24 horas. O descanso semanal foi ordenado por Deus. É um gritante contraste entre o ritmo típico da nossa cultura, do nosso século, com um parar, um descansar, um confiar, como nós pregamos na mensagem domingo passado na igreja, um entregar a Deus. Dizer assim, Deus, está na tua mão. Agora eu vou parar e ver. Nós vemos no Salmo 46, versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí no versículo seguinte, vem o mandamento que a gente vai ver aqui: contemplai as obras do Senhor. Foi o que Donizete escreveu lá hoje, né? Parei, vivi o sabá, contemplei. Nós dificilmente paramos para fazer isso. A natureza não deixa de praticar, como nós humanos que o permitimos. Porque o nosso trabalho, infelizmente, a gente é puxado muito, mas o nosso trabalho ultrapassa todas as áreas da nossa vida, ultrapassa todas as coisas que nós, imaginamos. E interrompe um ritmo equilibrado que Deus tinha posto para a nossa vida. Deus tinha posto o seguinte ritmo: descansa, trabalha, descansa, trabalha, descansa, trabalha, descansa, trabalha. A gente faz trabalha, 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 descansa, trabalha, 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 descansa, trabalha, 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 descansa, trabalha, trabalha, trabalha e assim por diante. O ritmo que Deus tinha dado era muito equilibrado, o nosso não. É por isso que nós somos tão doentes emocionalmente e fisicamente, assim por diante. Nós quebramos isso. O que é o sábado? O Peter vai, lá no livro, ele vai resumir da seguinte forma: o sábado bíblico é um bloco de tempo de 24 horas no qual nós paramos de trabalhar, desfrutamos o descanso, praticamos o deleite e contemplamos a Deus. São quatro quesitos que ele coloca, que não é só não é só uma coisinha, não é só parar e acabou, não, é muito mais do que isso. Vai muito adiante. Ele coloca aqui, isso que eu disse que eu me incomodei muito, que eu tenho que começar a praticar mais na minha vida. Vou repetir, ele fala, olha, sábado bíblico é um bloco de 24 horas ao qual nós, primeiro, paramos de trabalhar, desfrutamos o descanso, praticamos o deleite e contemplamos a Deus. É muita coisa. Vamos ver uma por uma. Ele coloca lá, então nós vamos ver mais ou menos aqui uma por uma. Primeiro, parar. O que é o parar? Esse parar de todas as coisas. Sábado é o dia do parar todo o trabalho. E o autor coloca assim: o parar de trabalhar significa parar de trabalhar. Seja o trabalho remunerado, aquele que você vai lá, que tem o seu salário, que você tem o seu patrão, assim por diante, ou seja um outro trabalho. É por isso, por exemplo, que a gente vai ver lá na frente
os judeus se tornaram até legalistas demais, porque aí tinha um monte de regrinha do não pode, não podia carregar a cadeira até ali, não pode, sabe, tem judeu que não pode apertar o botão do elevador, um monte de coisa assim. Então virou um legalismo, para dizer a verdade. Mas de fato o sábado não era para trabalhar, não era para... Tá bom, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar em casa, vou descansar. Aí a mulher manda, vai lá consertar aquilo lá, conserta a torneira, aquela goteira que tem lá, agora coloca aquele quadro, agora lava aquilo lá pra mim, agora faz aquilo outro. E aí pronto, a gente tem que fugir de casa porque senão a mulher não deixa a gente descansar, né? E não é parar. A gente vai ver lá na frente, pode ser que alguma dessas coisas você faça como lazer, é gostoso. Eu gosto de aparar grama, então eu gosto de, sei lá, eu gosto de pintar alguma coisa, eu gosto de mexer nas coisas, eu gosto de arrumar o armário, eu gosto, me dá prazer, tudo bem, é outra coisa. Mas você tem que tomar cuidado, porque nós vamos ver aqui, primeiro é parar. Nele nós aceitamos os nossos limites, deixamos a ilusão que somos indispensáveis para o funcionamento do mundo. E reconhecemos que nunca vamos terminar os nossos objetivos e projetos. E que Deus está no controle, no trono, administrando muito bem o governo do universo sem a nossa ajuda. Ou seja, quando eu paro, o Salmo 46 que eu li lá, diz assim, eu estou confiando que Deus está dirigindo, não depende de mim. Não adianta eu correr, porque eu não vou conseguir acabar tudo. E não vou conseguir acabar tudo. Então a primeira coisa é parar, dizer assim, olha, parou. Eu sei que Deus está dirigindo todas as coisas e eu não vou tomar conta de todas as coisas. Eu não vou conseguir. Eu não vou. Aí o Peter coloca assim, olha, quando eu tô no sábado, eu não atendo o telefone, eu não respondo e-mail, eu evito Twitter, Facebook, porque aí você vai ver alguma coisa, você começa a pensar naquilo, você começa a ficar com raiva da discussão que tá no Twitter, ou a fofoca que colocaram no Facebook, então é para descansar, é para mudar a mente, é outra coisa. Então a primeira coisa, parar. Segunda, descansar. Parados, nós aceitamos o convite de Deus para descansar. Deus fez todas as coisas e cada dia deles Deus fez a sua obra. E no sétimo a Bíblia diz que ele descansou. É interessante notar isso porque a Bíblia diz que Deus não se cansa. Lá no Isaías 40 diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Mas de uma forma... Não sei se foi só para nos ensinar, mas ou se realmente para Deus foi importante, ele diz, eu vou parar, eu não vou fazer nada, eu quero ver. Então é descansar. Deus fez todas as coisas e parou, descansou. E o sábado é para a gente se envolver tão somente em atividades que nos restauram, que nos reabastecem, que nos dá descanso, que nos reconfigura. Por exemplo, é fazer um cochilo, é dormir mais, é dormir, se você quiser, mais de manhã ou um pouquinho depois do almoço, que não dá tempo, nos outros dias. Ou então colocar aquele rede preguiçosa para deitar e dormir no final da tarde. Ou então parar, ver um filme, deitar no sofá e deixar a vida acontecer. Descansar, ou então fazer uma caminhada leve, fazer uma leitura gostosa, não uma leitura de estudo pesada, mas uma leitura gostosa. Ele coloca no livro dele, eu acho gostoso demais, né? Fazer uma comida boa, fazer crochê, olha lá, a mulher tá fazendo crochê. Como diz meu filho, coisa de velho, né? Mas gosta. Brincar com os animais, eu não sei, mas eu vou descansar. É fazer um hobby. E aí vem a terceira coisa. Bom, a primeira, parar. Segunda, descansar. Só fazer realmente aquilo que dá descanso para o meu corpo, para a minha mente. Só aquilo que dá descanso. Não faz pensar muito, não faz, sabe? Não causa canseira nem mental. Aí a terceira é deleitar-se.
E essa que coisa é linda demais. O que é o deleitar? A Bíblia diz que depois de todo o trabalho da criação, lá no 7º dia, ou antes disso, né? A Bíblia diz que Deus parou. Antes de tudo ele falava assim, tá muito bom, tá bom, tá bom. Deus parava para avaliar o seu trabalho. Deus parava para, usar o nosso linguajar, né? Para curtir. Deus parava para se deleitar. Olha lá, ele diz, é muito bom. É bom o que eu fiz. Gostei dessa comida. Gostei desse quadro. Deus olhava para a criação e se deleitava. Foi um exultante reconhecimento, uma celebração que Deus tinha feito. No sábado nós somos convidados a celebrar e deleitar com Deus em sua criação e nas múltiplas formas possíveis que Deus fez. Ou seja, tirar prazer, tirar alegria, deleitar. Eu gosto muito do Salmo 37, versículo 4, que ele diz, deleita-te no Senhor. Ou seja, usufrui, sabe? É uma delícia, é coisa gostosa demais. E Deus nos convida todo sábado, ou seja, ter um dia para a gente curtir a vida. Ontem eu fui ler um pouco sobre o sabá judaico. E nessa hora que eu disse ontem que eu chorei. Engraçado, eu não sei se você já fez isso. Eu fui fazer para tentar colocar alguma coisa aqui na minha arte. Eu digitei no Google sabá como palavra judaica. E eu pensei assim, vai aparecer um monte de gente dormindo, descansando, deitada na grama e tal. Quando eu coloquei imagens, só apareceu mesa de refeição. Porque no sábado judaico, aí eu fui ler algumas histórias. Lá no livro tem uma menina que conta isso, depois tem um exemplo do amigo do autor que diz que ele conta sobre isso. O sábado judaico começava às 6 da tarde, da sexta-feira. Eles paravam tudo, acendiam uma vela, que significava mais ou menos o seguinte: estamos começando o nosso sábado. O acender a vela não era nada para oferecer oração e tal, não, tá começando o nosso dia sagrado. Nós estamos oferecendo esse dia agora ao Senhor. E depois eles iam para uma mesa de refeição. E diz, todos os autores que eu li diz que é a refeição. Era como se fosse a ceia de Natal. Aí o Peter coloca assim, você já imaginou uma ceia dessa toda semana? Pois é, porque Deus pediu pra gente, uma vez por semana, curtir a vida, celebrar a existência, porque eu não sei se no Natal eu vou estar aqui, eu posso não estar, eu posso não ter família, eu posso não ter oportunidade de cear, eu posso estar numa mesa de cirurgia, num hospital, eu posso ter morrido. Então eu tenho que celebrar a vida hoje. Por isso que o sabá era para parar, descansar e deleitar. Ou seja, eu estou vivo, eu posso comer, eu posso abraçar, eu posso conviver com a minha família. Então eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou curtir. Irmãos, olha o pecado que a gente está fazendo. Olha como a gente está deixando de viver e adoecendo por causa da correria da vida. É por isso que a gente às vezes está vivendo tanta infelicidade na vida, porque a gente não está vivendo o que Deus pediu para a gente viver. A gente vive só em alguns momentos de festa. E Deus pediu para a gente viver isso toda semana, ou seja, é direto. É me alegrar com as pessoas, é passear, pegar um carro e ir lá na beira do rio. A gente mora na beira do rio, pergunta quantas vezes a gente para, pega a família e vamos curtir na beira do rio, fazer um piquenique. Sabe, é um pecado que nós temos feito.
A grande pergunta que ele faz é: o que me dá alegria? O que me dá deleite? Pode ser um passeio, pode ser contemplar a natureza, pode ser andar lá no lago, fazer uma pescaria, escalar uma montanha, pode ser o que alguns anos atrás eu fazia com os membros da igreja, que o sonho ainda é tão gostoso, pegar o barco e ir para uma ilha e à noitinha a gente sentava, lembra, Silvia? A gente sentava e via as estrelas e ficava lá contando histórias da família, da vida. Aquilo eu acho que faz uns 20 anos que a gente fez isso, mas aquilo está na minha memória ainda. Daqueles momentos lindos e gostosos que a vida parou. A gente sentava, não tinha nada, a gente tomava banho de balde e depois sentava, depois de comer, e ficava contando história, conversando, sem celular, sem internet, sem televisão, sem rádio, mas com vida da gente. Pode ser esse monte de coisa, pode ser andar a cavalo, pode ser passear de bike, pode ser jogar o futebol, pode ser fazer o piquenique com a família, cozinhar, pintar, ler um bom livro, assim por diante. Então, o terceiro lugar é deleitar-se, é curtir. E quarto e último, ele diz, é contemplar. O que faz o sábado ser bíblico é ser, disse ele, santificado ao Senhor. Só até aqui já valeria emocionalmente, seria muito saudável para minha vida fazer esse sábado constante. É por isso, depois eu fui procurar na internet. Tem cursos para empresários, tem cursos para gente grande de viver o sabá. Não necessariamente porque são religiosos, porque querem agradar a Deus, mas porque querem viver uma vida boa. Entendeu? Não estão nem pensando em Deus, estão pensando na vida deles. Então é viver o sabá. Viver o meu sonho, né? Um ano sabático. Mas em quarto lugar ele diz é contemplar. Vinde contemplar ao Senhor, diz o Salmo 46, contemplar as obras do Senhor. E ele aqui diz assim, olha, o sábado seja santificado ao Senhor. Significa, você parou, você está descansando, você está aproveitando e está se deleitando. Você foi para a beira do rio, você foi andar de bicicleta, você foi fazer caminhada. Então olha e procura Deus. Veja Deus. Na flor, no pássaro, no campo, no lago, na pescaria. Santifique ao Senhor, ou seja, reflita sobre o amor de Deus. Reflita sobre como Deus é maravilhoso com você. Pare e pensa, por que Deus fez tudo isso? E por que Deus está deixando eu viver tudo isso aqui? É um convite para viver o invisível no invisível, para experimentar a bondade de Deus em todas as coisas, em cada momento. É contemplar Deus. É uma extensão do deleite. Eu vou me alegrar nas coisas de Deus para me alegrar em Deus, para viver para Deus. No sábado, nós buscamos a grandiosidade de Deus em tudo. Nas pessoas, na comida, no lazer, na arte, nas brincadeiras, nas crianças. A contemplação é a extensão do deleite. Eu me deleito, me divirto, me alegro com as coisas do sábado, com o prazer que eu tenho, e eu devolvo e agradeço e exalto e celebro a Deus, porque Deus me deu essas coisas, essas pessoas, esses momentos. E aí a gente se torna muito mais próximo de Deus. Não tem como não ser. O sábado de descanso é um tempo de se aproximar de Deus e de se apaixonar intensamente por Deus. Se apaixonar por Deus. Agora preste atenção que ele coloca lá no finalzinho da página 146, um rabino, o Rabi Abraham Hashua Heschel, escreve o sentido, o significado amplo disso, muito mais eterno. Eu achei isso aqui lindo, irmãos, quando eu parei para pensar. Presta atenção. Como é que você sonha com o céu? O que é que você acha que vai ser eternidade?
Para pensar. A gente pensa, como é que vai ser a vida no céu? E eu penso isso, vai ser um eterno deleite, vai ser uma eterna alegria. A Bíblia diz que vai ter uma mesa, banquetear, a gente vai banquetear com Deus, a gente vai cantar bastante, a gente vai louvar bastante. A gente vai se alegrar com os santos, vai se alegrar com os irmãos, a gente vai ver a presença de Deus, a gente vai estar com Jesus, o brilho vai ser enorme, a alegria vai ser intensa. Preste atenção no que ele diz. Ele diz assim, o sábado é a oportunidade da gente experimentar o antegosto da eternidade. É viver um bocadinho do céu aqui, um pedacinho da eternidade agora. A essência do mundo futuro é o eterno sábado e o sétimo dia agora é um exemplo da eternidade. Você entendeu o que ele disse ou não? O que ele diz é o seguinte, você quer viver a eternidade no céu? Então, comece a viver no sabá. Porque o sabá é um pedacinho, é um minutinho do céu. Você entendeu? O céu vai ser isso. Vai ser parar, vai ser contemplar Deus, vai ser descansar em Deus, vai ser se alegrar constantemente. É por isso que a Bíblia diz que lá não vai ter tristeza. Vai ser uma eterna celebração. E o que Deus está pedindo para mim viver o sábado é, você quer viver a eternidade comigo? Para que esperar depois que morrer? Para que esperar ir para o céu? Começa agora aí na terra. Começa a viver num minutinho de cada vez, ou seja, a cada sábado você vai viver um pedacinho do céu, você vai aprender como é que... Aí quando chegar no céu você vai estar acostumado, porque você viveu o sabá. Durante um breve momento de tempo, nós os reorganizamos para longe deste mundo, em todas as suas imperfeições, a gente antevê o mundo celestial. A prática do sábado une os céus à terra, ou melhor, faz da terra um momentinho de céu. É bonito ou não é? E por que a gente não consegue? Porque a gente está mais no mundo do que no céu. É por isso que o apóstolo Paulo talvez tenha que pedir, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Começa a virar a chavinha. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Mas começa a viver aquilo que você sonha em ser. Um morador do céu. Aqui. Agora. É bonito ou não é? É, né, Fábio? Uau! Eu também fiz isso ontem, Fábio. A hora que eu li isso aqui, eu falei, caramba. Ontem não, eu li isso aqui durante a semana e ontem, eu procurando na internet, eu falei, cara, é isso aqui. Talvez, preste atenção no que eu vou dizer. Deus fez isso para a gente se preparar emocionalmente, para a gente se preparando para ir para o céu, né? Se a gente não consegue viver o sabá aqui, quem disse que você vai ser feliz no céu? Então começa a reavaliar a vida. É gostoso ou não é, Silvia, quando a gente planeja para viajar? Uma delícia. É, né? E o que a gente faz antes de viajar? A gente, para comprar o pacote da viagem, a gente vê foto, a gente vai na internet, a gente... aí depois a gente começa, eu quero ir lá, e a gente vê, olha que lugar lindo, a gente conversa com alguém que já foi, a gente começa a imaginar, já pensou quando eu estiver nesse mar aqui? Já pensou quando eu estiver comendo essa comida aqui? E a gente começa a viver antes da hora, né? O sabá é isso. Você quer ir pro céu? E por que não começa a vivenciá-lo hoje? Bom, essa é a pergunta que ele faz depois. Por que o sábado é um desafio hoje? É tão difícil ver a hora nesse lugar aqui, ó. Não dá pra ver a hora aqui. 10h12. Agora é 10h15, claro. 10h15. Tem que ver a hora, porque senão eu passo a hora aqui, vocês vão embora e me deixam aqui. Eu não sei se vocês estão aí. Tem alguém aí ainda ou não? Bom, eu sei que a Silvia tá aqui, então eu tô dando aula. A Belinha tá dormindo. A aula tá tão ruim que a Belinha já dormiu.
Né? Belinha já dormiu. Vamos lá. Por que o sábado é um desafio hoje? Ele pergunta. Por que a gente não cumpre? Por que esse negócio tão lindo é tão difícil de ser vivido? Por quê? Ele coloca algumas coisas, vamos ver rapidinho. Ele diz assim, primeiro, porque a gente tem medo do que a gente pode encontrar dentro da gente. É terrível isso. O autor disse que ele conversou com um amigo dele, que é o Bob, que é amigo dele, e ele falou assim, cara, eu queria saber por que a gente não consegue reduzir o ritmo para viver o sábado, né? E o amigo dele falou assim, teus líderes não podem fazer isso. Porque se eles pararem, ele colocou assim, se eles pararem, morrerão, vão ficar aterrorizados, vão ter medo do que verão dentro de si mesmos. Algo muito mais profundo os está dirigindo, mas eles não têm ideia do que dirige a vida deles. Deus pensou numa vida para nós. E infelizmente nós estamos nessa vida, a cultura dos nossos dias, a correria dos nossos dias, a exigência dos nossos dias faz a gente ser superficial. E a gente não consegue examinar a profundidade dos nossos corações. É por isso que Davi, por exemplo, no Salmo 139, ele diz, Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. É por isso que o apóstolo Paulo diz em cada ceia, diz assim, examine-se o homem a si mesmo. De vez em quando a gente tem que parar e reexaminar a vida aos olhos da palavra de Deus. E o amigo do Pete disse exatamente isso. Cara, as pessoas não querem ter essa parada semanal, porque se parar vai ter que pensar muito sobre a vida. Vai ter que pensar sobre o casamento, vai ter que pensar sobre a vida com o filho, a vida com o pai, vai ter que parar e ver o relacionamento, o que está fazendo com o dinheiro, vai ter que parar e ver o que está comendo, vai ter que parar e ver sobre o que está pensando, sobre a saúde espiritual. E tem muita gente que não gosta de fazer esse autoexame. É por isso que tem muita gente que foge de terapia, ou então escolhe terapeuta, só aquele que não cutuca muito, só aquele que não mexe muito com o que eu não quero que mexa, só aquele que não entra nos porões que eu escondo. Porque se tiver que mexer, vai doer. E o Pete coloca assim, talvez nós somos temerosos e vergonha de sermos falhos, com defeitos, sem valor. Por isso nós trabalhamos demais, trabalhamos a mais para compensar aquilo que somos, através daquilo que fazemos. O Pete coloca isso. Nós temos medo do que a gente é por isso que a gente às vezes carrega vergonha. A gente tem vergonha de eu não sou tão bom quanto devia ser, eu não sou o filho que eu devia ser, eu não sou a pessoa que eu devia ser, eu não sou o cristão que eu devia ser. E a gente começa a se autoexaminar e começa a ficar com vergonha da gente. O que a gente faz? Em vez de a gente parar, examinar e tentar melhorar, a gente se ocupa com outras coisas. Então deixa eu trabalhar. Porque se eu trabalhar, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro, eu posso comprar um presente melhor para minha esposa, ela não vai avaliar tanto a minha vida. Se eu trabalhar mais, eu posso ter uma casa legal. Se eu trabalhar mais, eu posso comprar um brinquedo legal para meu filho. E eu posso comprar a vida. Se eu trabalhar mais, eu me distraio. Eu não preciso examinar minha vida. Às vezes nós temos isso. O Pete coloca assim, nós podemos sentir a exposição e a nudez emocional perante Deus e os outros. É por isso que a gente não para muito. É por isso que a gente não avalia muito a vida. Nós temos medo. E infelizmente é uma verdade, nós temos medo mesmo. Nós temos vergonha muitas vezes do que somos. Nós temos tendência de trabalhar demais, ou pelo menos se ocupar demais. Em segundo lugar, ele diz, nós associamos o sábado ao legalismo e a um passado morto.
Ele diz: tanto os judeus como os cristãos, ao longo dos séculos, precisaram estabelecer regras, leis, punições para que o dia de descanso fosse cumprido. E é verdade, existem um bocado de leis no Talmud judaico para, não faça isso no sábado, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Se fizer, vai ter essa penalidade, aquela ou aquela outra. Se você ler logo depois de Êxodo, eu estava lendo essa semana em Deuteronômio, Deus coloca, olha, a pessoa que não cumprir o sábado, ela tem que ser apedrejada, tem que morrer. Aí, aqui no livro, né, lá na página 151, o autor coloca alguns exemplos. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, George Washington, ele estava trabalhando e ele foi parado por violar uma lei no estado de Connecticut que proibia viajar no domingo. Em 1800, em Arkansas, Jamie Armstrong foi multado por $25 por colher batata no próprio campo dele. John Mix foi multado em $22 por matar esquilo no domingo. Ou seja, tem que multar, tem que ter lei, porque se não tiver a gente não cumpre. E aí porque tem lei, ou porque tem lei no cristão, ou porque tem lei no sábado judaico, e eu por muito tempo pensei assim, isso é legalista, isso é cumprir a lei. Não, eu não vivo sábado porque isso é da lei, entendeu? Isso é do passado, mentira. Não é. Porque Jesus ensinou isso e tá lá para a gente viver constantemente. Não um sábado, do sábado que ele diz aqui, não um sábado legalista, do não pode, não pode, não pode, não pode, se não poder você vai morrer. Não. Mas do descanso e do contemplar. É bíblico. Jesus descansava, Jesus parava, Jesus contemplava, Jesus não tinha essa vida corrida, e inúmeros textos vão dizer da gente realmente vivenciar e da gente parar, avaliar a vida e andar com Deus. Repito, não como um legalista, tem que ser o sábado tal, tem que ser o domingo, tem que ser tal dia, ou se não fizer vai morrer e tal, e se eu descumprir Deus vai dar um castigo em mim. Não é ser legalista, mas às vezes nós não cumprimos porque achamos que isso é só um mandamento, só uma lei. Para muitos é só um negócio chato, mas a gente não compreendeu o propósito da coisa, qual a motivação disso. Terceiro lugar, ele diz, temos uma visão distorcida da nossa identidade central. A principal definição de quem somos está atrelado ao que fazemos devido à nossa época e à nossa cultura materialista. Você presta atenção que hoje a gente pensa, quem que é fulano de tal? Quem que é aquele lá? Aquele lá é o doutor, é o juiz tal, aquele lá é o médico tal, aquele lá é o professor de fulano de tal. A gente associa a pessoa à função, à profissão dela. Nós não somos mais essencialmente o que somos, mas a gente mede na nossa sociedade, a pessoa é aquilo que ela faz. Quem que é aquele lá? Aquele lá é o pastor. Não é o Eliezer. É o pastor. Entendeu? Nós muitas vezes nos apresentamos, quem é você? Eu sou fulano, eu sou professora, eu sou funcionário público, eu sou não sei o quê. Nós atrelamos a nossa função. A nossa visão da vida é distorcida, nós nos classificamos e valorizamos as pessoas de acordo com a sua função. E é verdade que todos nós devemos ter uma função, devemos trabalhar. O próprio Deus trabalhou e é bíblico trabalhar, mas não é pecado trabalhar. O pecado é que o trabalho está nos definindo quem somos. A nossa maior virtude, a nossa valorização pessoal se deve ao trabalho, à função e não à essência. Esse é o problema. Bom dia, Luciano. Tudo bom, querido? Entendeu? Deus não é contra trabalhar, mas pelo contrário, Ele nos deu e Ele nos manda, Ele nos ordena a trabalhar.
mas desde que o trabalho não tome a nossa vida. Vamos lá, tentar chegar para os finalmente aqui. Já é 10 e... Você falou? 10 e... 10h23. Uia! Então temos que acabar logo. Aqui é a parte mais bonita da lição, segundo o autor coloca aqui, porque ele descobre a coisa bonita, ele mostra o lado lindo do sábado. Ele diz assim, o sábado é um lindo diamante. Diamante é uma joia rara, é uma pérola, é alguma coisa que tem muito valor. E a grande pergunta é, a gente está descobrindo o valor do sábado, a pérola sabá do descanso? Ele diz assim, primeiro, sábado como disciplina central na formação espiritual. Melhor, antes eu vou ler uma frasezinha que ele diz assim, olha, o sábado é muito precioso porque principalmente reflete a presença de Deus conosco e o seu amor por nós. Sábado revela a presença de Deus, ou seja, faz a gente acordar, despertar e viver muito mais. Quando eu paro, descanso, me deleito, ou seja, me alegro no dia e contemplo Deus, eu estou vendo muito mais Deus e o amor dele na minha vida, correto? E o amor que ele tem por nós. E aí ele cita um autor dizendo, a Francine Claisebrough diz assim, o sábado, antes de tudo, é um milagre de Deus. Ele é um milagre porque ele faz renascer, ele é um milagre porque faz alguma coisa poderosa em nós. Ele diz assim, primeiro, sábado como disciplina central na formação espiritual. Toda disciplina espiritual tem valor, mas alguma das práticas dessas constituem o centro da maturidade em Cristo. O que são as disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais, nós ocidentais não damos muito valor para isso. Ultimamente eu tenho lido muito sobre isso, muito, e procurado viver um pouquinho mais, né? Eu li o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, e foi impactante na minha vida. Eu recomendo para todo mundo, Celebração da Disciplina. É fantástico aquele livro, fantástico. E aí depois eu ganhei esse livro celebrando as 12 disciplinas espirituais, também do Richard Foster, né? Richard Foster. É maravilhoso, que fala sobre disciplinas internas e externas da nossa vida. O que são disciplinas? Disciplinas são isso, são exercícios constantes. Ler a Bíblia, orar, solitude. Essa semana eu vi uma live, alguém dizendo assim, olha, tem uma diferença enorme, tem muita gente com solidão. Em vez de pegar e viver a solitude, estão solitárias. Solitude é você ficar sozinho com você mesmo e com Deus e aproveitar esse tempo para conversar sério com você e com Deus. Bom, tem várias disciplinas espirituais, a gente não vai ficar aqui, senão vai demorar muito tempo, né? Mas o que ele está dizendo do sábado é que o sábado também é uma disciplina. Você tem que se disciplinar para viver esse período sabático, para viver esse descanso semanal. É uma disciplina. Por disciplina significa que você tem que se esforçar para viver. E aí você vai dizer assim, pastor, mas isso aí não dá salvação. Verdade, você não lê a Bíblia para ser salvo, não é verdade? Não. Você não ora. A tua salvação não depende do quanto você ora. É uma disciplina espiritual. Não depende. É verdade. Mas o teu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual, você ser um crente, um cristão melhor, sim. Então, se você lê a Bíblia constantemente e tem uma disciplina com isso, você cresce. Se você tem uma vida de oração, uma disciplina de oração, você cresce com Deus e com você mesmo. Sim ou não? Não é verdade? O sábado também. O sábado é uma disciplina central na nossa vida. A observância do sábado é um mecanismo essencial à entrega, da gente se entregar para a graça e para a bondade de Deus na nossa vida, para a gente confiar mais em Deus. Ela providencia descanso em favor de uma conexão significativa com Deus. Ou seja, cada vez que eu vivo o sabá, eu confio mais em Deus, eu busco mais a Deus, eu contemplo mais a Deus, eu vivencio mais, eu me relaciono melhor com Deus.
Só que é uma disciplina. Se você não se esforçar, se você não colocar... Lá na frente ele vai dizer sobre isso. Se você não colocar regras e normas, você não vai conseguir ter. Não acontece por acaso. Ler a Bíblia também não. Se você não se disciplinar, eu vou parar e vou ler. Eu tenho o dia certo, a hora certa. Oração também não. Se você não coloca a hora certa, se você não coloca os momentos de oração que você não faz, não é verdade? Sábado também. É uma disciplina espiritual. E essa disciplina faz você ficar equilibrado entre o legalismo e a licenciosidade, ele fala. O legalismo significa que eu tenho que cumprir a lei para Deus me amar. Mentira. Eu não sou legalista, não tenho que cumprir a regrinha. A licenciosidade é a seguinte: não, Deus me ama de qualquer jeito mesmo, tanto faz, tanto fez, Deus me ama, e aí tanto faz, Deus é amor e não preciso fazer nada não. Mentira. Então nós temos que ter o meio termo, nós temos que aprender a viver na graça e temos que aprender a cumprir com disciplina aquilo que Deus pede para as nossas vidas. Que bom disso aqui, bom dia. Olha lá que legal. Ô, irmã Rosa, que gostoso ver a irmã. Faz tempo que eu não vejo a irmã Rosalina. Um beijo para a irmã Rosalina. E ela disse que o Guto também tá aí. Coisa linda, lá de Fortaleza, Guto. Um beijo pro Guto e pra família linda. Dos melhores casamentos que eu fiz, né, Guto? Lembra, né? Gostoso. Bom, vamos lá. Segundo, o sábado como resistência aos principados e potestades. Irmãos, isso aqui para mim foi lindo demais. Eu nunca tinha percebido isso aqui. Ele coloca que o sábado é uma resistência aos principados e potestades, ou poderios, segundo ele. Está lá na página 155. A lei do sábado começa dizendo assim, olha, lembra-se do sábado para o santificar. Ele cita Deuteronômio 5, presta atenção. Lembra-se do dia do sábado para o santificar. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte e com braço estendido. A chave para a gente entender isso aqui é o seguinte. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que há forças, principados e potestades espirituais ao nosso redor. O que significa isso? Poderes espirituais que estão tentando nos desviar de Deus. Poderes demoníacos que estão tentando nos afastar daquilo que Deus tem para nós. É verdade. É uma verdade, nós não vemos. É verdade, mas é verdade. E ele cita o sábado. Eu nunca tinha visto isso, mas é verdade. Olha aqui que lindo. Ele fala assim, olha. Ele cita o sábado. Pode ser, por exemplo, essas potestades podem ser celestiais ou terrenas, divinas ou humanas, políticas, invisíveis ou visíveis. A gente pode não estar percebendo, mas pode ser que a gente esteja debaixo de uma lei demoníaca, de um mandamento demoníaco. Pode ser que seja um sistema do mundo que está nos afastando de Deus. E o que é isso, senão essa correria dos nossos dias hoje? O que é isso, senão essa vida tumultuada, doentia que nós temos e que anda todo mundo deprimido, todo mundo em pânico? Será que isso não é consequência da gente estar debaixo de uma vida e de um ritmo de vida que Satanás, que os demônios, que potestades e principados nos impõem? Pois foi isso que acontecia com os judeus. E olha, eu não tinha entendido isso. Ele coloca assim, olha, essas principados e potestades podem estar, ele coloca, pode estar nos sistemas educacionais, econômicos, políticos, que nos desumanizam, que destroem o ser humano e que nos afastam de Deus. Forças poderosas e orientadas por ambição desenfreada, por lascívia, racismo, sexismo, por imoralidade, por adoração ao dinheiro, por um monte de coisa. A gente pode estar sendo dirigido por essas monte de decisões erradas. Poderes demoníacos que nos escravizam ao sistema e nos impedem de nos deleitar em Deus. E isso aqui que eu não tinha visto. Ele coloca em Deuteronômio, esse texto que eu li aqui, ele fala assim, ó, lembra do sábado. E quando ele coloca o mandamento, ele fala assim, lembra do sábado para santificar a Deus.
e lembra do Egito. O que tem o Egito? Ele fala assim, lembre-se como vocês eram escravos no Egito. E lá no Egito vocês tinham uma vida que vocês só existiam por um motivo. Qual era o motivo dos judeus existirem no Egito? Trabalhar. Eles viviam só para trabalhar. Eles nunca paravam, nunca descansavam, nunca se deleitavam. Eles só trabalhavam. Entendeu? E tem muita gente hoje que vive só para isso também. Que vive só por trabalho, só para as coisas que compra, só para os negócios, só para o ego. Vive só... Eu lembro que uma vez tinha uma irmã da igreja que ela estava passando por uma dificuldade muito grande. E eu aconselhei ela e falei assim, olha, você tem que parar de fazer isso aqui. Mas pastor, o que vão dizer de mim? Mas nessa cidade vão dizer que eu estou quebrada, nessa cidade vão... Pastor, é muito importante o que as pessoas falam de mim. Ou seja, eu vivo pelo meu ego, eu vivo pela minha fama, eu vivo pelo que vão falar ou pensar de mim. Lá no Egito, a existência dos judeus era só para trabalhar, era só para fazer barro, para colher palha, para fazer tijolo, para construir pirâmide, para construir os palácios do faraó. Só. Fora isso, eles não existiam para mais nada. O principado do Egito, ou seja, o faraó, definia a existência dos judeus só com a finalidade e propósito de trabalhar e produzir. A Bíblia diz que Deus os libertou, e quando os libertou, eles receberam uma nova identidade. Agora vocês não são mais trabalhadores. Agora vocês não são mais escravos. Agora vocês são filhos. Vocês não valem pelo tanto de tijolo que vocês produzem. Eu não amo vocês, ou eu não dou comida para vocês de acordo com as paredes que vocês fazem, ou do tanto das pirâmides que vocês constroem. Eu cuido de vocês porque vocês são meus filhos, eu amo vocês. É minha nova identidade, eu agora sou cuidado por Deus, eu recebo uma nova identidade, eu tenho dignidade e valor que não me baseia do que eu faço, mas sim no que eu sou. Deus me ama porque eu sou filho dele, eu sou criatura dele, e ele inclusive deu o filho dele para morrer no meu lugar. Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz isso, ele pagou, ele se sacrificou para lembrar isso. Você é amado pelo que você é, não pelo que você faz. Se você for na igreja, Deus chama. Se você não for, Deus chama porque você é filho dele. Se você distribui folheto, Deus chama. Se você não distribui, Deus chama porque você é filho dele. A minha identidade não depende mais se eu sou pastor ou não. Deus me ama de qualquer jeito. O pastor Ronaldo está dizendo aqui que a necessidade de admiração e aprovação dos outros gera o nosso excesso de trabalho. Foi o que eu disse lá, eu sou movido pelo que eu faço. A minha identidade neste mundo aí olha que carrão que ele tem, olha que carro que ele anda, olha a casa que ele mora. Pois é, então ele tem valor. Para Deus não. Não depende do que eu tenho, não depende do que eu faço. Depende do que eu sou. Eu sou filho ou não? Por isso, eu paro um pouco para contemplar Deus, para sentar no colo dele ou não? Eu gosto dessa presença de Deus. Eu me alegro só de sentar, ouvir uma música, cantar. Aquilo já faz a minha identidade? Gente, isso é maravilhoso. Sábado é uma resistência aos principados e potestades dos nossos tempos. Quando eu paro e vivo o sabá, eu estou dizendo,
Eu não valho o que eu trabalho. Eu não tenho valor só se eu ganhar muito dinheiro, só se eu tiver uma casa bonita. Eu tenho valor porque eu sou filho de Deus. E eu quebro o padrão do mundo. Quebro o padrão dessa principal, dessa potestade. Deixa eu ir rápido que o nosso tempo está correndo. Sábado como recreação. Deus se alegrou ao fazer o mundo. Eu não vou ler, mas ele cita aí Provérbios 8, 23 e 25, Jó 38, 7, que Deus teve alegria em fazer o mundo, que Deus teve prazer, que Deus, lá em Jó diz que os anjos dançavam enquanto Deus estava fazendo a criação dele. É lindo isso, Deus é um Deus feliz. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade, mas eu li um livro que mudou a minha vida, John Piper, Teologia da Alegria, que diz isso. Deus é um Deus feliz. John Piper diz assim: seria terrível eu ter que viver e adorar um Deus que é infeliz com alguma coisa. Deus é plenamente feliz. É por isso que ele é maravilhoso de ser adorado. Deus não fica infeliz nunca. Deus é feliz. Deus tem prazer. E Deus tem prazer em que eu tenha prazer. Entendeu? Deus fica feliz quando eu fico feliz. É por isso que ele diz: alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos feitos para ter prazer, para ter alegria, para ter júbilo diante de Deus. Coisa linda, queridos, isso. Nós não fomos feitos só para trabalhar, só para se cansar, só para estudar, conhecer mais. Não, eu fui feito também para me deleitar. Para sentar na beira do rio e ver aquele negócio lindo, para ir lá pescar, como Donizete fez aí, falar: ai, que delícia viver, Deus. Para comer e falar: ai, que delícia, Deus, ainda bem que o Senhor me deu paladar. Ai, que coisa boa demais isso. Deus nos fez isso. É assim, queridos. Então, o sábado também é feito para nossa recreação, para nosso deleite. O último, ele coloca aqui o sábado como um lugar de revelação. Olha que lindo. Quando a gente para, descansa e contempla Deus, Deus se revela a nós de uma forma maravilhosa, intensa como nunca. O que é revelação? É quando Deus mostra algo que a gente não tinha visto. Eu amo isso. Por exemplo, quando eu vi isso aqui, né, do povo egípcio, quando eu vi quando eu pensei no sábado como um pedacinho de eternidade nessa lição, a gente para e fala: uau, uau, uau! É uma revelação de Deus para nós. Quando Deus se revela de muitas maneiras, a Bíblia diz que Deus se revela na Bíblia, Deus se revela numa música, Deus se revela numa mensagem. Sabe quando você vai lá e o pastor prega uma mensagem, você fala: uau, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha pensado nisso. Quando você para, descansa, quando você se deleita em Deus num sabá, a mente fica mais própria a você ouvir Deus. Deus tem mais facilidade de falar com você, porque o sábado, a Bíblia diz, o sábado é para ser uma santificação ao Senhor, é um sábado santo, ou seja, santificado significa separado para Ele. E quando eu paro no sábado para contemplar, para ver, para me alegrar nas coisas de Deus, Deus vai se mostrar a mim. Deus vai se revelar na forma bonita como Ele opera e também como Ele descansa. O autor revela isso aqui de uma forma muito linda, né? Ele se revela, quer ver? Ele fala lá na página 162, como ele ordena que o solo seja descansado por 1 ano. Ele falava assim: vocês plantam 6 anos e depois de 6 anos, vocês deixam 1 ano o solo sem plantar. Para quê? Porque o solo, depois de muito cultivado, ele perde os nutrientes dele. Então ele tinha que ter 1 ano para recuperar, para descansar, para ser realimentado outra vez, para ele gerar vida outra vez. E o autor diz a mesma coisa com a nossa alma, quando a gente só trabalha, só dá aula, só prega, só prepara estudo, você vai cansando.
a mente, o pensamento, as coisas. Então Deus fala assim, para, relaxa, descansa. Porque quando você descansar, eu alimento você. Quando você parar e diz, agora Deus, eu não vou trabalhar, agora eu não vou me exercitar, agora eu vou confiar no Senhor, Deus age no descanso. E ele coloca aqui, por isso que eu até grifei aqui no meu texto, ele diz assim, no sábado, Deus usa o descanso, o deleite, a diversão para repor os nutrientes espirituais exauridos em nosso ser. Deus renova o amor dele, Deus renova a alegria dele, Deus derrama a paz dele, a paciência, Deus mostra a bondade dele. Os nossos jovens fizeram um vídeo muito bonito do Salmo 27. Para mim, sempre tive o Salmo 27 como meu preferido. E lá no finalzinho ele diz assim, olha, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É lindo, lá no versículo 4 ele diz, eu quero morar na casa do Senhor e contemplar ele todo dia. E como que eu contemplo? Vendo a bondade do Senhor. Deus se manifesta através de bondade. Ele me dá o ar para respirar, ele me dá o sol, ele me dá liberdade, ele me dá a vida. Isso é bondade de Deus. E quando eu não paro para contar quantas são essas bondades, quando eu não paro para refletir dessa bondade, eu não alimento o meu espírito, entendeu? O sábado ajuda exatamente para isso, para alimentarmos-nos. Para dizer, Deus, eu dependo do Senhor. Como o Fábio escreveu aí, verdade, Deus sustentou o seu povo durante 40 anos, só que não foi no Egito, foi no deserto. No deserto, Deus sustentou o povo, eles não tinham que plantar, colher. Eles confiaram, eles só tinham que andar em Deus. Seguir a nuvem. E Deus os alimentava. O sábado significa também essa reposição, essa revelação nova de Deus. Deus vai se mostrar mais para mim. Como o nosso tempo correu, eu vou só resumir o restante da aula aqui para vocês, tá bom? E para mim o mais bonito era essa parte aqui. O resto ele vai dar coisas práticas. Eu te recomendo você, se você tem o livro, dá uma lidinha lá na página 160, 161, o que ele escreve de uma jovem de 17 anos. Quando ela escreve, a filha desse casal escreve sobre o que é o sábado. A filha dele chama Abby. Eu chorei quando eu li isso aqui. Eu falei, coisa linda, eu queria começar a vida outra vez, eu queria recomeçar agora, eu quero tentar. Eu pedi para Deus isso, Deus me ensina a viver um pouquinho desse sabá. Lê essa experiência aí, é muito bonita, tá bom? Mas vamos lá, para a gente chegar aos nossos finalmente, porque o nosso tempo correu, ele dá algumas dicas, tá? Então, primeiro, crie um recipiente para o seu sábado. O que significa isso? O sábado não vai acontecer por acaso. Você ter um dia de descanso, você viver esse sabá, ele não acontece por acaso. Não é fácil. E ele coloca lá no começo, sábado não é só um dia de folga. Não, não é só descansar. O sabá tem o seu parar, o descansar, o deleitar e o contemplar Deus. Para ter um sabá, você tem que ter essas 4 coisas. Não é só parar e dormir. Não. Isso é só dia de folga, tá bom? Não é só parar de trabalhar. O sabá tinha um significado especial que era parar para estar com Deus. É santificar, para o santificar, ou seja, separar esse dia para Deus. Então não é só ter um dia de folga. E ele diz aqui, ó, não é fácil você transicionar só de um mero dia de folga para o sabá. É preciso ter criatividade e perseverança. Quando você tem experiência, você muda a perspectiva. O sábado não é mais só um legalismo, é uma expectativa. Você vive esperando aquele dia para você... O que Deus vai falar comigo? Como que vai ser esse dia na presença de Deus agora? Entendeu? Não é mais só uma lei, não é só eu tenho que cumprir o sábado, eu tenho que parar. Não, ai que delícia vai ser estar na presença de Deus sábado, com certeza. Há fronteiras e limites que têm que ser estabelecidos. Você tem que criar algumas normas. Cada um tem que estabelecer os seus. Por exemplo, ele coloca aqui, alguns têm que
desligar das redes sociais, desligar os telefones, não ver o computador. Outros, para descansar de verdade, dizem, hoje é proibido falar do meu trabalho, hoje eu não quero comentar sobre a atividade do trabalho. Outros têm que mudar o estilo de refeição, eu não sei. Você tem que descobrir como é que é o teu dia para você realmente parar, descansar, se deleitar. Ou seja, para eu não ficar nervoso, não toca em política, por favor. Hoje eu não quero conversar sobre política, porque se eu conversar política, eu vou perder a paz. E se eu perder a paz, não é mais sábado. Entendeu? Então cada um tem os seus limites. Então ele coloca aqui algumas dicas. Quais as dicas? Primeiro, leia a respeito do sabá. Ele deu alguns livros e eu procurei ontem na internet, tem várias coisas que você pode ler a respeito do sabá. Identifique um bloco ideal de 24 horas. O que significa isso? Para o judeu era sexta-feira, das 6 horas da tarde até o sábado, 6 horas. Se você puder dizer assim, eu vou viver o meu sabá nesse tempo. Se não puder, você fala, eu vou viver do sabá do domingo. Ou seja, eu vou o dia de domingo que eu quero santificar para Deus. É interessante, eu aprendi isso num outro estudo, que para Deus sempre começava da noite para o dia. Você vai ver lá, e foi assim a noite e o dia. Para Deus o dia sempre começa no entardecer, que começa com o descanso. Para nós não, né? O dia começa cedinho quando eu levanto e saio para trabalhar. Pois é, na nossa cultura eu trabalho para descansar. Na mente de Deus, a vida eu descanso para poder trabalhar. O começo da vida é o descanso. Depois vem o trabalho. Na cultura nossa, não. Eu trabalho e depois eu descanso. Vem o dia, depois vem a noite. Para Deus era o contrário. Primeiro vem a noite, depois vem o dia. Então ele está dizendo, identifica o teu bloco ideal. Se você quer fazer como judeu, faz igual Deus me ensinou aqui. Fala assim, a partir de tal hora da sexta-feira, parei, vou descansar em Deus. Vou relaxar, vou desligar tudo e vou ter uma refeição maravilhosa com a minha família, vamos desligar o computador, desligar a internet. Só que você tem que ter sempre um bloco de dia que você vai sempre ter o dia da semana, o dia certo. E você tem que começar. Mesmo que você não cumpra cabalmente no começo, mas depois você vai aprender, tá bom? Leia, depois identifique o dia melhor para você. Segunda, faça uma lista do que lhe dá prazer. Você tem que ter coisa que você gosta naquele dia. Coisa que lhe dê prazer. Aí cada um com certeza tem a sua lista. Faz o preparo antecipado. Lembra que ele falou parar o trabalho, o remunerado e o não remunerado? Então ele falou assim, para eu descansar, então eu faço, por exemplo, ver as contas bancárias. Ele faz antes. Tem alguma coisinha para comprar antes. Então ele compra antes. Ele não deixa para o sábado dele, né? Tem coisinha para consertar em casa, ele não deixa para fazer naquele dia, ele faz antes. Porque se você não preparar tudo, você não vai descansar, você vai ter mais coisa para fazer. Então você tem que preparar. Lê lá, porque eu tenho que ser rápido agora por causa do tempo. E definir, estabelecer regras e limites. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode para o meu sabá ser de verdade, tá bom? Encontrar apoio, achar um amigo que te ajude nessa caminhada, achar alguém que cobre de você, que avalie com você como é que está o seu sabá, tá? Como é que eu lidero a partir do sábado? Ele fala, você que é líder, como é que você é um líder praticando o sabá? Eu vou só passar rapidinho para encerrar. Ele fala assim, seja o exemplo. A partir do teu exemplo, você vai poder ensinar os outros. Então, começa fazendo. E depois fazer, você vai mostrar para os outros como é que faz. Então, não adianta você... Eu disse aqui no começo da aula, eu não estou vivendo o sabá. Não mesmo. Eu estou passando uma lição para vocês que eu aprendi. E quero começar a viver. Não sei quando que eu vou conseguir. Gostaria muito, de verdade. Mas eu estou sendo sincero. Eu não vivo isso aqui. Eu gostaria, mas eu quero viver. E eu vou pedir a Deus sabedoria de saber como que eu faço isso aqui. Mas ele diz, eu lidero a partir do exemplo. Então, eu só estou ensinando uma lição que eu estou lendo para vocês. Eu não posso dizer a minha experiência pessoal, de verdade.
Eu sou falho nisso, muito falho. O meu dia de descanso eu uso para tudo. Às vezes eu canso muito mais do que os outros dias. Então não sirvo para exemplo. Segundo, ele fala assim, forneça resposta para questões e desafios. Se alguém tem dúvida, então você tem que responder para eles, tá bom? E terceiro, envolva a sua equipe para que experimentam, incentive e faça com que eles também vivam. Último, para eu encerrar, porque eu acho bonito o encerramento dele aqui. O que você fará com o seu sábado? Ele conta o exemplo de um amigo dele e que não é cristão, é empresário, mas que descobriu que o sábado que ele não pratica diante de Deus tem um preço muito caro, ou seja, Deus cobra depois. Ou seja, sábado é uma questão fundamental para líderes exauridos, ou seja, líderes que já estão acabados, esgotados. E ele diz assim, a questão não é quantas horas você trabalha por semana. A verdadeira questão é o que você faz com o sábado que Deus te requer. E olha que foi um amigo do Peter, que não é cristão, que levantou essa questão aqui. Mas lendo sobre isso, ele aprendeu. Ele diz, a questão não é quanto que você trabalhou durante a semana. A questão é o que você está fazendo do teu descanso. O que você está fazendo do seu sábado. E ele escreve assim, dizendo assim, se nós não guardarmos o sábado, estamos incorrendo num déficit. E o próprio Deus os interrompe por meio de uma crise. Por meio de um problema de saúde, de uma emergência ou de alguma coisa que nos chama a atenção. E é verdade. Se a gente não vive o sabá, a gente vai perder a saúde. Saúde física, saúde emocional, e a gente vai perder a vitalidade da vida espiritual. A gente vai perder a grande oportunidade de crescer em Deus. Deus sempre, sempre nos para quando sistematicamente nós violamos os nossos limites, desconsideramos a nossa necessidade de descanso. É por isso que vem o esgotamento, vem o estresse, às vezes uma depressão, vem um pânico. É Deus dizendo para. No lugar de vulnerabilidade, ou seja, quando a gente está doente, estressado, esgotado, é que Deus nos encontra e oferece restauração através da dádiva do sábado. Por quê? Porque Ele nos ama. Cá para nós, eu tenho lido muito esses dias e ouvido muita coisa. Eu acho que Deus fez isso com o mundo. Deus parou o mundo esses dias com a pandemia. Deus falou, vocês estão correndo muito, vocês estão muito corridos, vocês esqueceram de mim. Vocês estão trabalhando muito, fazendo muita coisa, ocupado muito com a igreja. E vocês pararam de ter tempo para mim. Como diz o amigo do Pete, a gente está em déficit, a gente está devendo tempo com Deus. A gente está devendo intimidade para Deus. E Deus falou assim, eu vou parar vocês. Eu vou arrumar esse tempo com vocês. E Deus arrumou. Queridos, essa é a aula do sabá. Um sábado que não é só o sábado depois da sexta, é descanso. É um tempo, é um dia para você parar, para você descansar, para você deleitar, ou seja, ter alegria, ter prazer. E não vai valer nada se você não contemplar Deus. Se você não crescer em Deus, se você não santificar para o Senhor. Se a gente aprender, eu tenho que aprender esses 4 passos aqui e viver num dia. Começar a viver isso. A minha vida vai mudar e a tua também. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que a gente possa crescer em Deus. Espero que possamos ser filhos, não trabalhadores, mas filhos melhores para o nosso Pai. Deus abençoe você. Se você quiser, depois deixa um comentário lá no Face. Deixa um comentário aí depois, o que foi importante para você, o que você viu, o que você acordou, qual a decisão que você tomou depois dessa aula. Eu queria muito saber de você depois, tá bom? Deixa aí para a gente ler depois. E se for importante para você, você acha que é importante para um irmão da igreja ou para o irmão em Cristo, compartilhe depois essa live com alguém. Fala, cara, ouve tudo isso aqui
E me ajuda a viver isso aí, que eu quero te ajudar a viver isso aí também. Tenho certeza. Hoje à noite nós